Olá, novamente aqui, Bioestatística, módulo 3, unidade 3. No módulo 2, nós falamos sobre amostra. Nós falamos sobre a amostragem de frequência, frequência relativa, falamos sobre os números, né, sobre aleatórios e os números crescentes. Hoje nós vamos falar sobre técnicas de amostragem. O que é uma amostragem? São amostras. Então, resumindo isso aqui, vai ser o quê? Uma amostra, para que ela é utilizada? A utilização de uma amostra você pode usar ela para a política e RH de uma empresa. Por que a política? Porque você quer saber quantos eleitores tem para votar no determinado político. E no RH de uma empresa, você quer saber quantos funcionários tem naquela empresa. Então, nós vamos aprender a fazer esses cálculos aí já, tá? E razões para o uso dessa técnica de amostragem, o que é? Então, vamos para economia, nós vamos usá-la para confiabilidade dos dados, usando também para operacionalidade, para ter uma boa operação, e situações que ela não se utiliza jamais, nunca é utilizada, então, essas técnicas de amostragens. População em pequena quantidade, por exemplo, uma sala de aula, ali eu não tenho um valor exato, não tenho uma amostra, então não tem como eu pegar e fazer uma amostra de uns alunos na sala de aula. Característica de fácil mensuração, por exemplo, fácil mensuração, o que é? Faltei a aula hoje, posso repor ela amanhã? Não tem como mensurar também. Outro exemplo também, que é a necessidade de alta decisão, né? Alta precisão. Porque uma coisa bem precisa tem que ter um número exato. Então, a amostra de uma população, nós não chegamos a números exatos. Sempre nós temos aí uma quebra, né? Aí vamos falar dos tipos de amostragem. Quais são os tipos de amostragem? Nós temos ela, então, aleatória simples. A aleatória simples é feita por sorteio. Então, você pega, é como se fosse uma loteria. Então, números aleatórios e sorteia-se, então, sem reposição do elemento devidamente identificado. Número de alunos de uma chamada, um exemplo. Quantos alunos tem, tá? Nós temos, então, também a sistemática, que já é uma amostra aleatória, é uma aleatória de dados, né? Aleatória simples, e os elementos da população estiverem em ordem aleatória, e existir uma relação NN da amostra, e denominada de o intervalo de tempo, que é o I. Nós temos, então, o NN e o I, que vai ser, vamos fazer uma fórmula, né? Que o N será o nosso quantitativo da população, o N minúsculo é o quantitativo de uma amostra, e o I é o intervalo de uma seção. Mais na frente, nós vamos fazer agora, então, esses cálculos aqui, que é o N, Nzinho e o I. Vamos lá, então, vai ser isso aqui, ó. O I, que é o intervalo de uma seleção igual quantitativo da população sobre a amostra, quantitativo de uma amostra. Digamos que o meu quantitativo da população seja 1000. Seja 1000. O N seja 250. Então, 1000 por 250 vai dar 4. Vamos entender isso aqui mais à frente agora no seu próximo vídeo, tá? Nós temos aí uma amostragem não aleatória, que é a amostragem por cotas, que já falamos, então, tem a parte desses concursos, hoje que tem as cotas, né, de índio, negros e assim por diante, tá? População que é vista de forma segregada, que divide em diversos subgrupos, classe, etnia e religião. 2. Amostragem por julgamento, que é o quê? Tipo de demonstrar os elementos escolhidos, que são aqueles julgados como uma população que deseja estudar, os quilombolas, índios, tá? Então, digamos que quer estudar numa faculdade qualquer, um curso de enfermagem de uma faculdade, digamos, da SCOM. Então, nós temos aqui, então, amostragem por julgamento. Amostragem de estudos comparativos. Tem o objetivo de obter comparações desses grupos, que é educação, gama e plano piloto. Como é que está a evolução do estudo do gama e plano piloto? Então, nós vamos entrar, então,
de amostragem de estudos comparativos. E também falamos do tamanho dessa amostra, falando então dessa população de várias faculdades, Gama, Plano Piloto, Sobradinho, digamos, então tem um tamanho de uma amostra, tá? E os conceitos básicos vai ser o quê? Parâmetro, diga alguma característica descritiva de elementos de uma população que são estudantes de certa faculdade, radiologia, enfermagem, farmácia e assim por diante, tá? Então vamos estar aqui agora falando sobre exemplos dessas amostras aqui. Temos aqui então o exemplo. Exemplo 1. Uma empresa de telemarketing conta com 480 funcionários, anote o número, 480 funcionários, dos quais 288 são mulheres e o restante são homens. Considerando a variável de gênero, para estratificar essa população, foi selecionada uma amostra de 50 funcionários. Quantos homens e quantas mulheres constituem essa amostra? Se eu estou falando aqui 480 funcionários, então aqui está falando 288 mulheres, então nós temos 288 mulheres. Ele quer saber uma amostra de 50 funcionários, para poder saber quantos homens tem nessa amostra. Beleza? Então vamos lá. Primeiro vamos entender a proporção de homens e mulheres de uma empresa. N, total de funcionário, 480. Mulheres, 288, está aqui já, nosso quantitativo de mulheres. Então vamos lá. Homens, vamos lá, 480, são todos funcionários, menos 288 são mulheres, 192, resultado. Agora vamos calcular a proporção de mulheres para homens nessa empresa. A proporção de mulheres é 288, está aqui, menos, dividido por 480, dividido vai dar 0,6. Você pegar então 288 por 480 dividido, 0,6, que dá em torno de 60% de mulheres, né? Proporção de homens vai ser 192, nós pegamos aqui o resultado desse 192, trouxemos para cá, dividido por 480, que é o total de funcionários, 0,4, que está mais ou menos aí 40%, ok? Agora, vamos aplicar a proporção da amostra dos 50 funcionários que está pedindo aqui nessa amostra, tá? Vamos lá então. Mulher na amostra, 50 mulheres, vezes 0,6%, nós pegamos aqui 30. Então nós temos então 30 mulheres. Vamos pegar agora a proporção da amostra do homem, que é 40%. Então é 50 funcionários, vezes 0,4, nós já pegamos aqui, então a proporção de 40%, que vai ser 20. Portanto, nós temos então 30 mulheres e 30 homens funcionários trabalhando nessa empresa. Qualquer dúvida é só voltar ao vídeo e pegar novamente então a ideia. E também esse material está no seu conteúdo, no seu material que está na sua plataforma, ok? Vamos mais um exemplo rapidinho aqui para nós encerrar com chave de ouro a nossa aulinha de hoje. Com o objetivo de levantar o estilo de comunicação ideal preferido pelos operários de uma indústria alimentícia que vai utilizar um levantamento para amostragem. Então a população é composta, presta atenção, população composta por 200 chefes de uma seção, 4.400 operários especializados e 1.200 operários não especializados. Vamos determinar então uma amostra de 5% dos operários na indústria, considerando todos os estratos, tá? Então nós temos aqui números: 200 chefes, 4.400 operários especializados, 1.200 que não tem especialização, tá? Então nós queremos saber, ter uma amostra de 5% de todo esses, do chefe, dos operários especializados e dos operários não especializados. Nós queremos 5% de cada um desses. Quanto será que dá? Vamos lá. Vamos lá. Calcular o total de operário. Chefe. Quanto chefe? Seção. 200. Operários não especializados. Quantos? 1.200.
Total de operário vai ser o quê? 200 mais 4.400 vai ser igual a 5.800. Primeiro se soma tudo. Depois vamos agora calcular os 5% deste total. Vamos pegar então 5% de 5.800 vai ser o quê? 0,0,5. 5%. Vezes 5.800. 290. Tranquilo. Já sabemos que nós temos então de 5.800. Mas por que 5.800? Porque nós somamos 200 mais 4.400 mais 1.200. Então, nós queremos os 5% desse valor aqui vai dar 0,5. 0,5 de 5.800 vai ser igual a 290. Perfeito. Continuando então, portanto, essa amostra de 290 operários, vamos distribuir a amostra na proporcionalidade. 1. Chefe de seção. Quando nós temos aqui chefe de seção, nós temos quanto? 200, correto? Então está aqui, ó. Proporção de 200 para 5.800, que é a soma de todos. 5.800 vai ser igual a 0,345. Então vai ter uma proporção aí bem quebrada, né? 2. Amostra de 0,345 vezes 290. Aproximadamente aí 10%, aproximadamente, tá? Então nós temos aqui aproximadamente 10% desses operários. Operários especializados. Quantos nós temos aqui? 4.400 por 5.800, que é a soma. Vai ser igual a 0,758. A amostra de 0,758 dividido por 290, vamos ter então aproximadamente aí 220. Essa proporção 1 vai ser 1.200 dividido por 580, 20,69. Então essa amostra de 20,69 vezes 290, aproximadamente 60. Não pegou? Volte o vídeo. Portanto, a amostra de 290 operários composta será aproximadamente 10 chefes de seção, 220 operários especializados e 60 operários não especializados. Então, vemos então que essa pesquisa, nós temos que então achar o valor, achar a porcentagem e multiplicar pelo quantitativo, depois dividir, vamos ter então aproximadamente isso aqui, de chefes. Ok? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, volte o vídeo e veja novamente. Obrigado.